Todos lembramos do tempo que ficamos presos em casa durante a pandemia de Covid-19, certo? A nossa vida mudou e muitos perderam as suas vidas. E para evitar isso, é melhor ficar ciente de todos os perigos que corremos com doenças que parecem não ser tão nocivas, mas que aos poucos podem se tornar verdadeiras calamidades públicas. Então, vem tomar um café comigo e vamos ver quais são essas doenças. E aí, Teófilo, Mauro Plachina aqui. Como tu sabe, eu moro no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e acabei precisando sair de casa devido às enchentes. Felizmente, nada de grave aconteceu comigo ou com a minha casa, mas eu não estou mais na cidade. Por isso, hoje, o cenário está bastante diferente do que tu está acostumado. Mas já que estamos passando por esse momento de crise, nada melhor do que falar sobre o que podemos cuidar para crises futuras, né? Mas nesse caso de doenças, afinal, na história da humanidade, um padrão se repete: pandemias causadas por novos tipos de doenças que são transmitidas de animais para humanos. São as chamadas zoonoses. Aconteceu lá com a gripe histórica, com a Covid-19, com a varíola e, segundo a ciência, é muito provável que outras estejam no mesmo caminho. Então, vamos ver algumas doenças que podem virar ameaças mundiais e não apenas locais, como muitas já são hoje. E para começar, temos a Nipah. Esse morcego aqui, conhecido como raposa voadora, come frutas e vive em partes da África, Ásia e Oceania. O seu real perigo é ser o reservatório de um vírus letal que se espalha facilmente. Esse vírus é o Nipah, que, segundo a OMS, tem uma taxa de mortalidade entre 40% e 70%. Mas não é apenas o ataque direto dos morcegos que transmite a doença. Um dos grandes problemas é que porcos são especialmente vulneráveis ao vírus. Assim, a infecção pode chegar mais facilmente aos humanos. E, além disso, o vírus pode permanecer incubado mais de um mês sem sintomas e, durante o período, permanecer contagioso. Felizmente, os surtos de Nipah têm sido episódicos e pequenos até agora. Eles aconteceram principalmente na Ásia, mas já há cientistas atentos ao crescimento da doença. Entre 2001 e 2011, aconteceram 196 casos da doença em Bangladesh e todas as 150 pessoas infectadas acabaram morrendo. Agora, imagine isso crescendo em todo o mundo. Melhor não imaginar, né? Depois da Nipah, temos uma velha conhecida que aterroriza o Brasil até os dias de hoje: a dengue. A doença que causa febre alta, fortes dores nas articulações e, em sua forma mais grave, hemorragias que podem causar a morte. Ultimamente, temos visto um aumento nos casos de dengue pelo Brasil. Agora, com as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, um dos grandes perigos é até um aumento desses casos. Inclusive, a OMS admite que a dengue multiplicou a sua incidência nos últimos tempos. Segundo seus dados, antes de 1970, apenas 9 países haviam sofrido epidemias de dengue. Agora, em mais de 100, a doença é endêmica, mesmo muito longe de climas tropicais, como é o caso da Europa. Segundo a OMS, em 2010, a transmissão local da doença foi relatada pela primeira vez na França e na Croácia, e casos importados foram detectados em outros 3 países europeus. Em 2012, houve um surto de dengue no arquipélago da Madeira, em Portugal, de cerca de 2.000 casos. Além desses, outros 10 países também sofreram da doença. Mas já que falamos da dengue, podemos falar de outro que anda junto com ela, o Zika vírus. O vírus é transmitido também pelo Aedes aegypti e foi detectado pela primeira vez em macacos da Uganda. Ele é inoculado por um mosquito e causa sintomas como febre, erupção cutânea, dores musculares, entre outros. E a grande maioria das pessoas infectadas acabam não apresentando esses sintomas. O grande problema é quando o vírus chega a uma gestante. O vírus Zika, em gestantes, causa malformações nos bebês, principalmente microcefalia.
Geralmente é acompanhado por danos cerebrais e há uma grande possibilidade de causar a morte do recém-nascido em 10 dias. Segundo a OMS, o primeiro grande surto de Zika ocorreu na ilha de Yap, na Micronésia, em 2007. Em 2013, houve outro na Polinésia e em 2015 eclodiu no Brasil. Mas já existem casos em diversos locais, como Espanha, França, Alemanha e Reino Unido. A grande explosão do Zika no Brasil é atribuída por alguns especialistas ao desmatamento da Amazônia e à irrupção de grandes grupos humanos em áreas antisselvagens. O mosquito que só picava animais testa agora o sabor do nosso sangue e nos transmite uma doença para a qual não estamos nem um pouco preparados. Mas antes de falar da próxima doença que devemos cuidar, aproveita e cuida da sua curtida aqui no vídeo, a sua inscrição no canal para tomar um café comigo todas as semanas, falando de casos criminais e muito suspense e terror. Muito obrigado pelo teu apoio. Mas voltando às doenças, vamos sair do Aedes aegypti e vamos para o vírus do Nilo Ocidental. Esse vírus chegou a Nova York em 1999 e causou um surto nos Estados Unidos. E diferente dos anteriores, a origem dessa doença aí está nas aves. Mas o problema não é a ave em si, mas quando um mosquito pica a ave e depois ataca um humano. É nesse momento que a doença é transmitida. Apesar de não ser um vírus de grande mortalidade, a OMS explica que em 1 em cada 150 casos torna-se grave e leva a chamada febre no Nilo, que acaba matando. Um dos exemplos mais conhecidos aconteceu nas cidades espanholas de Coria del Rio e La Puebla del Rio em 2020, onde foram identificados 176 infectados e 7 mortes. E já que falei no início do vídeo sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, posso falar sobre a influência do aumento das temperaturas e da seca na globalização dessas doenças, que podem virar ameaças mundiais. Muitas delas, que falei e ainda falarei, se espalham pois a temperatura média do mundo está aumentando. Os aquíferos estão secando e as espécies, como as de mosquitos, acabam invadindo áreas que antes não frequentavam. Assim, as doenças que são consideradas exóticas acabam incidindo em locais onde a sua origem, sintomas e forma de agir são totalmente desconhecidos. E por falar em entrar em territórios alheios, podemos falar da doença de Lyme. A disseminação da doença nos últimos anos tem deixado a OMS em alerta. A presença de seres humanos em territórios selvagens e a sua convivência com animais que deveriam estar longe da nossa espécie fazem com que as picadas de carrapatos sejam cada vez mais numerosas e, portanto, também a possibilidade de contrair essa doença que pode se tornar crônica. A doença de Lyme geralmente causa dor de cabeça, febre, dor nas articulações, mas se não for tratada pode levar a paralisia facial, palpitações e distúrbios neurológicos. Em parques naturais dos Estados Unidos, são relatadas centenas de infecções e tudo indica que poderá se tornar uma doença comum em diversos outros locais do mundo. E agora, uma outra doença com um nome bem conhecido que nem deveria estar nessa lista, o Ebola. Essa doença tem uma taxa de letalidade que pode ultrapassar 50%, devido ao seu sintoma único, que é o vômito com sangue abundante. Ela pode ser facilmente identificada e acabou sendo controlada e quase não saiu da África. O problema é que em um mundo tão globalizado, nós vamos e voltamos de forma muito rápida. Assim, já foram encontrados casos de ebola no Reino Unido, na Espanha, na Itália e nos Estados Unidos. Felizmente, os pacientes foram controlados e apenas um morreu nos Estados Unidos. Essa taxa de recuperação se dá pela medicina dos países desenvolvidos, que faz a diferença em termos de letalidade, o que não aconteceu na África. Em 2014, um surto na República Democrática do Congo matou 49 pessoas. A letalidade foi de 74%. Mas além de todas as doenças que eu falei, ainda existem todas as outras que não conhecemos e acabam pegando todos de surpresa. Lembra como foi a Covid-19? Vimos acontecendo em um pequeno ponto do planeta e aos poucos foi aumentando até todos ficarmos presos em casa. E devemos ao máximo evitar que algo semelhante ocorra novamente. Entre pesquisas e cuidar do planeta,
Um pouco de tudo pode ajudar a criar um local certo em que possamos viver em segurança, seja de doenças ou de crises ambientais, como a que vemos hoje no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo teu apoio. Eu vou deixar aqui na tela a chave do QR Code do Pix do governo do estado, caso alguém queira ajudar nas doações para a recuperação das famílias que perderam as suas coisas nas enchentes do Rio Grande do Sul. E se quiser ver mais conteúdo sobre a extinção do planeta, acesse esse vídeo aqui sobre os projetos que tentam proteger o planeta de outras catástrofes. Até o próximo vídeo com mais café e terror. Até mais!